criança, geralmente, ela gosta de testar os pais. Crianças que gostam de testar os pais, porque é dela, é normal. Ela está no mundo testando principalmente aqueles que mais ele tem certeza, e é absoluta essa certeza de que não vão abandoná-los. Então ele grita, ele diz que não quer comer, ele fala que não quer botar aquela roupa, ele diz que não vai para a festa, ele joga o prato no chão. E cabe aos pais orientarem aquela criança a não ter mais aquele tipo de conduta, porque no mundo aquele tipo de conduta vai causar muitos males a ele. Então ele, por medo, por amor, porque ele sabe que o que os pais estão dizendo é o melhor para eles, isso no decorrer do desenvolvimento, né, dessa criança. Então ele aos poucos vai parando, vai ficando mais educado, mais disciplinado. Essa criança, ela estava no momento certo, com os comportamentos certos, com as pessoas certas. Tanto é que crianças que desobedecem em casa e que são rebeldes, lá fora, na casa do amiguinho, é um santo. Na casa do amiguinho é um santo. Tanto é que a gente escuta muito em porta de escola, né? E escuta no consultório. Olha, Maria Zilda, mas ele é só assim lá em casa. Porque a mãe do amiguinho diz, olha, teu filho é tão educado, é tão legal. Mas isso o que a gente considera dentro das normalidades. A criança e o adolescente só vai aprontar dentro de casa. Chegar um policial para um adolescente falar que ele está errado, ele faz xixi. De tanto medo. Isso é fato clínico. Ele é capaz de ficar paralisado e até desmaiar, até vomitar. E inúmeras reações diante de uma figura de autoridade. Agora, o TOD não tem nada a ver com rebeldia. Não tem nada absolutamente a ver com desobediência. O TOD, ele significa o transtorno opositivo desafiador. Ele nada mais é do que um comportamento em que a criança ela tem dificuldade em aceitar limites e muitas das vezes ela se opõe a uma figura de autoridade. Como que os pais podem diferenciar um quadro de birra de um transtorno opositivo desafiador? A birra seria algo temporário, geralmente surge em torno de 1 até 4 anos de idade, onde a criança tem a formação do seu repertório cognitivo, ela não consegue se expressar de forma muitas vezes apropriada. Então, quando ela quer algo e não consegue, o que ela faz? Ela se joga no chão e começa a chorar de forma copiosa. E muitas vezes ela até chega a bater a cabeça na parede. Agora, diferente do transtorno opositivo desafiador, ele não é temporário. Ele não é passageiro, ele é algo recorrente. O Heitor, na verdade, parecia mais uma criança pirracenta, né? Mas ele não aceitava comandos, né? Começamos a ver algo diferente por causa disso, não era apenas uma pirraça, pois ele não aceitava comandos, nem do meu, nem do pai. Era uma criança um pouco mais difícil de lidar, uma criança com uma opinião muito forte, desafiadora, né? Tinha hora que parecia que nós estávamos lidando com um adulto, ele apenas com 2 anos de idade. Geralmente acontece numa idade além dos seus 4 anos de idade, aonde a criança já teria um melhor repertório cognitivo. Ela já conseguiria se expressar de uma forma mais saudável, de uma forma mais harmônica. Mas essa expressão passa a ser intensa, ela passa a ser exagerada. E o que vai implicar? Em prejuízo. O prejuízo, ele é geral, é no contexto social, no contexto pessoal, no contexto familiar e no contexto escolar. Fomos
íamos para a escola já a partir dos 4 anos com laudo, né? Tinha dia que eu deixava ele 1h, 1h20 a escola já ligava. Chegava lá, ele já tinha virado mesa, cadeira, batido em colega, enfrentando o professor. Eu passo por isso até hoje, com menos frequência, óbvio. Hoje ele é mais consciente. Hoje acontece um rompante, mas se arrepende depois, mas ainda acontece. Só que na época acontecia, pode-se dizer que todos os dias. Não tem nada a ver com rebeldia. Não tem nada absolutamente a ver com desobediência. Não tem a ver porque ele tem uma condição, é a condição daquela pessoa. Ela é assim. Ela é assim por problemas neurológicos, neuroquímico, neurobiológico, psicológico ou até traumático. Casos de TOD em que a criança, diante da figura de autoridade, ela nunca, absolutamente nunca, teve medo, porque essa criança sempre viu a figura de autoridade como aquele prazer em poder ser maior, mais alto, mais autoritário, mais poderoso do que aquela figura. Essa criança, ela tem, como eu posso dizer, uma falha no processamento das emoções, aonde uma solicitação do professor ou um pedido da coordenação vai soar como uma ordem, um desacato. É a forma como aquela criança vai ouvir, porque ela tem uma falha no processamento das emoções e ela vai se expressar como? De forma exagerada, de forma intensa. Tem dia que eu deixava 1h, 1h20, 1h40, tinha dia que 3 horas. O que acontecia? Virava mesa de refeitório, o que tivesse na frente. Batia em professor, batia nos coleguinhas, chutava, enfiava lápis nos colegas. Isso aí eu passava diariamente. Tinha mãe que ia na porta da sala, pedia para você trocar o filho de sala de aula. Eu passei por bastante coisa. O TOD, ele é também uma alteração comportamental que envolve diretamente a maneira como os pais educam os filhos. Então você tem crianças que podem ser mais violentas que a média, que podem ser mais opositoras, né? Fazer exatamente o oposto do que se manda que ela faça, e pais ou excessivamente punitivos, que também desencadeia uma reação agressiva da criança, ou pais excessivamente omissos. Eu sei que toda vez que eu mando ele tomar banho, ele não quer, ele fala que tá jogando, e aí, doutora, vão horas ele gritando, chorando, então eu prefiro não. E aí eu deixo, doutora, ele toma banho quando ele quer, ele come quando ele quer, e isso ensina a criança a agir de uma maneira errada. Por quê? Porque ela aprende que toda vez que ela disser um não, toda vez que ela forçar o choro, se jogar no chão, os pais vão aceitar o comportamento. E aí é um ciclo vicioso e que você tem, nessa combinação, todo mundo infeliz. A criança acorda e a mãe fala: filho, vai tomar o seu banho para você não se atrasar, porque logo mais vai passar o transporte escolar. Talvez uma criança que tem um quadro de birra, ou uma criança que aquele dia ela não acordou muito bem, ela pode atrasar uma vez na semana, uma vez ao mês, sim. Mas a criança que tem o TOD é diariamente. A mãe não fala apenas uma vez, ela fala uma, ela fala duas, ela fala três. A intensidade da voz já modula, já muda, a mãe já perde o autocontrole
E aquele cenário já vira um cenário de briga. Isso diariamente já dentro de casa. Aquela criança, de forma descontente, ou seja, triste, ela vai chegar na sua escola, vai chegar com humor já modulado, com peso, com aquela tristeza e com certo rancor, aonde ela vai sentar e o professor já fala: por gentileza, vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, todos possam abrir o seu livro. Aquela criança nem tirou o livro da mochila, mas isso não é uma vez ou outra. Isso é todo dia. A escola que ele está fez um pouco de diferença nisso, porque as outras escolas, no meio do problema, me ligavam para eu ir resolver. Essa escola que ele estuda hoje, não. Elas resolviam o problema e me ligavam para falar: ó, já está tudo ok, está tudo sob controle, né? Eu acho que não precisa de vir buscá-lo, só estamos ligando para poder comunicar a vocês. Mas até então não preciso de vir buscá-lo. Então eu parei com essa questão de ir buscá-lo mais cedo por causa disso, né, e tal. Mas até o ano passado ainda tivemos muito problema. Esse ano na escola, para te dizer que não tivemos nenhum, tivemos só um caso dele enfiar o lápis, a caneta num colega. No entanto, como a gente comentou, a birra, ela nada mais é do que uma expressão imatura devido ao repertório cognitivo da informação. A criança portadora do TOD, ela mantém uma imaturidade ao se expressar. Então a expressão vai ser algo contundente. De que forma? Ela voltou, no dia seguinte, ela tá com chiclete, ela vai tacar aquele chiclete no aluno, no coleguinha. Revoltosamente, ele pode pegar e rasgar a folha do colega. No dia seguinte, ele pode ter uma outra ação negativa. Ou seja, é recorrente. Se em casa ela aprende que toda vez que ela se opor, que ela disser um não, que ela deixar de fazer aquilo que ela deveria, ela ganha aquilo que ela quer, ela vai tentar reproduzir isso nos mais diferentes ambientes. Escolar, social. Então são crianças que não são chamadas para festas infantis, são crianças que não têm amigos e são crianças que têm uma dificuldade no aprendizado, já que esse comportamento opositor se revela também na educação. Não, aquilo que ele está falando é besteira. Nossa, mas que bobagem. Quem disse que eu tenho que aprender essa fórmula matemática para ser alguém na vida? Conceitos que acabam sendo reforçados, inclusive, nas redes sociais. Não é de propósito, de maneira nenhuma. Não é assim uma coisa como uma conduta, né, de um psicopata que vai programando até te derrubar no teu sim, até você dizer um sim. É diferente. Ele não bola, ele vai colocando na hora. Ele nem sabe que está fazendo aquilo para te derrubar. Vem de dentro dele. Vem de dentro dele te derrubar naquele dia, naquela hora. Não tem jeito. É porque naquele momento não sou eu. Na verdade, pode até ser, mas não sou o eu de verdade que está me mostrando. Assim, não sou esse garoto agressivo que bate nos outros. Não, eu sou muito de boa. Eu quero ter o autocontrole, isso é difícil. O TOD é tratado com medicação justamente para os impulsos, e para a agressividade, para a depressão, para o excesso de raiva. Nós começamos a tratar ele com neuro, né? E o neuro passou remédio desde pequeno. Desde então, ele é medicado desde os 4 anos de idade. Ele toma antidepressivo, ele tomava muita medicação, hoje já é menos medicação. Na verdade, a minha pergunta para o neuro já foi essa até, porque a gente hoje em dia nós vamos tentando tirar cada vez mais, né? Ele um dia vai parar de tomar essas medicações? A resposta do neuro é: o dia que ele aprender a se controlar.
porque ele precisa de ter o autocontrole, ele ainda não tem. Pode ser que na fase adulta ele tenha esse controle desse impulso. Não vou fazer, vou me segurar. Então já se sabe que existe as medicações para que a raiva, o excesso de medo. Qual é o medo do Todd? O medo de sofrer tanto diante de não vencer a condição, tá? de uma autoridade, dele não derrubar essa autoridade, que pode vir uma raiva imensa, um medo imenso, e até depois pode vir a culpa. A abordagem inicial, para todos os níveis, a abordagem inicial deve ser concentrar em terapia individual e terapia familiar. Para essa dinâmica familiar, abraçar esse contexto de forma afetiva. A gente tem que apresentar a solução para o problema. E a solução, ela pode ser muito exitosa. Ela pode trazer uma mudança completa no comportamento. Só que para isso precisa do quê? Do empenho e da participação dos pais, que nem sempre conseguem ou estão dispostos, porque eles próprios têm os problemas deles. E aí, a ida ao psiquiatra, a ida ao psicólogo, a participação nas terapias e no tratamento, ela é fundamental quando se fala em infância e adolescência. Graças a Deus, meu esposo me apoiou demais nessa época, né? Nós nos unimos, ganhamos força nisso aí para poder passar, porque eu vou te falar a verdade, não é fácil, tá? Porque as pessoas acabam se afastando. Eu e meu marido aprendemos a lidar com isso daí, a educá-lo, e o tempo foi passando, né? Mas nós dois ali juntos, né, nas terapias, e isso era feito em terapia também, tá? Não só em escola, nas terapias também teve terapeuta que desistiu, porque ele só entrava, virava tudo e eles não conseguiam ter domínio com ele. Famílias de crianças que têm essa condição de TOD, não necessariamente precisa ser uma família que foi violenta, que foi agressiva, desleixada, que abandonou. Isso pode intensificar, isso pode desenvolver em quem já tem a predisposição. Uma dinâmica familiar em que a criança ela sofre maus tratos, no que a criança ela não é escutada, uma criança que muitas vezes, pai, você, mãe, trabalha o dia todo e sempre concede à criança o desejo dela, eu quero, eu ganho, eu quero, eu ganho, isso é um tipo de abandono. Infelizmente, isso vai implicar num caráter negativo para a formação do seu filho. Ano passado mesmo, que estava dando muito problema, meus pais me deram uma direção para que não desse mais. Eu segui e hoje cá estou eu, com muito mais controle do que eu tinha ano passado para trás. Então, a direção é de quando ele está com problema com um amiguinho, igual esse amiguinho o perturbava bastante dentro da sala de aula. Ensinamos a se afastar, a manter um pouco mais de distância, pedimos à escola para poder mudar de lugar, sentar mais afastado, né? Ele ficar mais longe desse colega e evitar até de conversar, mas se ele viesse cumprimentar, ele cumprimentá-lo normal. E isso foi dando certo. E esse ano também tivemos um problema, foi a mesma coisa. E isso aí foi dando mais certo, porque ficava com amizade e aí a gente tinha problema. O que você vai fazer
com o TOD é acalmar esse cérebro, explicar clinicamente. Olha, quando você está diante de figuras de autoridade, e é mesmo, Maria Zilda, que é a psicoterapia. Então você vai instruindo. Olha, o TEI, a gente não está falando de TEI aqui, mas eu gostaria de ressaltar que o TEI, que é um transtorno explosivo intermitente, viu? Você, quando ele entende o que ele tem, ele melhora muito. O TOD, quando ele entende o que ele tem, que as pessoas não são tão fortes assim, que às vezes elas estão gritando, é o momento que elas estão mais fracas, mais frágeis. Quando ele entende ele mesmo, aquilo não é tão acionado, aquilo não é tão... aquilo não serve tanto como um gatilho para destruir o equilíbrio desse paciente, dessa pessoa. Alguns desses casos progridem para melhor porque as experiências de vida ensinam, e aí a vida começa a ensinar. E a criança que tem resiliência, que tem capacidade de aprender, ela vai se moldando ao exterior, mas há casos em que não basta só a experiência de vida. E nesses casos, ou os pais melhoram, ou uma pequena parcela dessas crianças se tornarão adultos problemáticos. Com uma doença mental, é muito comum que, tanto na própria infância quanto na vida adulta, eles se tornem adultos com transtornos ansiosos, transtornos depressivos e até casos mais graves, como transtornos de personalidade, e uma menor parcela desse grupo pode desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. E aí a gente sabe onde isso vai dar. Na verdade, o neurologista nos ensinou a lidar com isso. Porque hoje a criança com um transtorno opositor desafiador, ela não tratada na infância, na adolescência, na verdade, ela vira um adolescente com transtorno de má conduta, né? E então ela tem que ser tratada, ela tem que ser feita terapia, né? Ela tem que ser cuidada. E ele nos ensinou a lidar com o Heitor dentro de casa. Existe sempre uma pessoa, uma referência, né, dentro de casa, que o comando é uma voz maior. No meu caso hoje é o meu esposo, né, que respeita mais. Ah, porque eu não te respeito? Não, me respeita sim. Mas hoje o meu esposo é uma voz ativa dentro de casa, que ele aceita de primeiro o comando. Nisso o neuro foi ajudando, porque a fala do neuro na época foi assim: se vocês não conseguirem dominar ele agora de pequeno, com 12 anos ele tira vocês de dentro de casa. Vai então a necessidade de identificar o sinal de gravidade, que é principalmente a recorrência. Constantemente está tendo uma expressão, um comportamento extremamente exagerado. E não é um dia, um comportamento simplesmente de birra, ou um comportamento em que a criança acordou e não está legal. Não, é recorrente, é diariamente. Aquela criança está na coordenação, ela está em casa, onde ela tira os pais da rotina, tira a escola da rotina, ou seja, é um contexto múltiplo, um contexto escolar, um contexto familiar, um contexto pessoal e um contexto social. É um prejuízo múltiplo. Então, é importante, pai, é importante mãe, professor, identificar precocemente. Quanto antes, eu digo, quanto antes, tem-se o melhor desfecho. Por quê? O caráter ele é desenvolvido. Ele pode modular o temperamento e, no final, ter um combo chamado personalidade de forma boa, de forma harmônica. O tratamento para esse tipo de transtorno, você pode usar alguns recursos medicamentosos, mas nenhum vai ter um resultado ótimo. O que vai trazer um resultado ótimo?
é a educação por meio da psicoterapia. E aí os pais têm que estar dispostos a participar e a participar de peito aberto, porque a relação ali com o terapeuta é uma parceria, assim como a relação com a escola deveria ser também uma parceria. Só que nem sempre as famílias estão dispostas a cooperar nessa via de mão dupla. Mas o principal tratamento é comportamental, é impor limites e saber a arte de impor os limites. Pai, é quadro de birra, 1 a 4 anos, é ignorar um comportamento indesejado e valorizar e reforçar um comportamento apropriado. Mas e já quando já deveria ter um repertório e uma maturidade cognitiva aceitável a partir de 8, 13, 14, 15 anos e a criança não consegue se expressar de forma saudável e ela se expressa de uma forma elevada, se expressa de uma forma exagerada, uma forma contundente, uma forma agressiva, recorrente, que vai implicar prejuízo dentro de casa e fora de casa. São sinais de alerta, de alarme, é o botão do pânico. Então, prestando atenção nessas diferenças, vocês procurando orientação profissional, será que ele tem TOD? Não vai levar um diagnóstico já. A gente não está em diagnóstico, a gente está em clínica. A clínica daquela pessoa. Pode ser que ela tenha muitos transtornos e um deles pode ser o transtorno opositor desafiador. E uma mensagem que eu queria deixar é que para as mães não desistirem dos filhos. Eu sei que não é fácil. Às vezes, do momento da hora que a gente acorda até na hora de dormir, é um desafio muito grande. Porém, graças a Deus, Deus renova nossas forças a cada dia. E às vezes parece apenas uma pirraça, mas não é. Então, desde pequenininho, achou que é diferente? Não deixa de levar o neuro ao psiquiatra, né, para poder ver o diagnóstico. Às vezes a gente vai enrolando, vê que é diferente, mas às vezes a gente vai empurrando um pouco com a barriga, né? E mãe conhece o filho quando tem algo diferente. E não desiste do seu filho, não. Às vezes é questão só de um ajuste. E aí não deixa crescer dessa forma, não. Como eu posso dizer? Eu diria o seguinte: nunca desista, apenas confie. Sempre que desconfiar que ele tem realmente algo de diferente, procure consultar alguém que saiba. Não desista do seu filho. Ele é muito especial. E ter coisas assim como o TOD, então faz dele mais único ainda. Então nunca desista dele. Procure ajudá-lo compreendendo tudo que ele faz. Nunca o abandone. E procure sempre a ajuda de alguém quando a coisa parece difícil.